E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota e bom, no vídeo de hoje a gente vai estar trazendo um pouquinho das atualizações mensais do HGCR. Vamos dar uma olhada nesse fundo, eu nunca trouxe ele para o canal, porém eu tenho ele na minha carteira. Eu acredito que seja um fundo bem seguro, obviamente que gestão da HG é muito top. Então assim, vamos ver o que o fundo está trazendo para a gente este mês. Tem muitas atualizações, acho que vai valer a pena, tá bom? Então bora lá dar aquela olhada no relatório que a gente sempre faz. Bom pessoal, chegando aqui no relatório, vou fazer um comentário breve e inicial, que é assim: CSHG, eu acho que é uma da, se não for a melhor gestora de fundos imobiliários, é uma das melhores gestoras de fundos imobiliários. Simplesmente o relatório deles é surreal de tão perfeito que é. É uma aula, toda vez que você lê esse relatório, você acaba aprendendo um pouco mais. E uma dica que eu dei para vocês no HGLG, vou falar aqui agora novamente é: se você não é cotista, pelo menos entra e lê o relatório desse fundo todo mês, que é uma aula, você aprende muita coisa que você não aprende nem no YouTube, nem fazendo alguns cursos aí. É excelente. E bora começar aí. Fundo que eu julgo o melhor da bolsa aí, em relação de segurança e tudo mais. E vamos dar uma olhada. Basicamente, o patrimonial do fundo está em 1,6 bilhão. Um fundo bilionário aí. O último rendimento que ele distribuiu foi cerca de 17, R$ 1,20. E o LTV médio é em cerca de 48%. LTV é aquele indicador que a gente mede que a gente usa para medir o quanto que uma garantia pode recompensar o fundo. Então basicamente assim, se você tem uma dívida de 500 mil e a garantia é de 500 mil, você tem um LTV de 50%. Abaixo disso, você tem um LTV menor e acima disso tem um LTV maior. Então, tem uma garantia de 1 milhão e uma dívida de 500 mil, o LTV vai estar em 0%. Então, quanto mais próximo de zero, melhor. E aqui nos comentários de gestor, como eu falei, 1,20 por cota, já foi pago. Fala um pouquinho mais das relações do fundo, tudo mais. E aqui mostra que o fundo teve um crescimento aí na liquidez média diária, atualmente na casa dos quase 4 milhões. O fundo teve um resultado aproximadamente de 19,5 milhões, isso dá basicamente cerca de R$ 1,27 por cota. E no final do mês o fundo estava com uma reserva de 71 centavos por cota, uma reserva excelente. E em 9,7 milhões, cerca de 66 centavos por cota, e inflação acruada no CRIs indexado ao IPCA. Inflação acruada é basicamente uma taxinha que vai ficando presa ali nos CRIs todo mês, e o fundo consegue liberar ela quando ele vende o CRI. Então assim, você vai ver que até esse mês teve vender alguns CRIs para liberar essa inflação acruada. É como se fosse uma reservinha. Aqui fala basicamente que o resultado do mês foi positivamente impactado pelo resgate antecipado de 2,3 milhões do CRI Alphagram, a amortização intraduária dos CRIs Bioceres, CashMe's e o Cash Me Mess, e o giro do CRI Globo com a finalidade de travar a inflação acruada. Também fala que não teve nenhuma operação compromissada e todas as operações do fundo seguem adimplentes, então sem dor de cabeça. Aqui vai falar um pouquinho da carteira, tá? Mais de 184 milhões de movimentação aí em alocação, compra e vendas, né? E na alocação liquidada foi um total de 12,4 milhões. E aí eles realizaram uma assembleia para tratar do CRI Elbro. Foi uma assembleia que, diferentemente dos outros fundos, não foi para resolver nenhum problema, e sim para evitar problemas, fazer umas negociações melhores. Aqui eles falam o que aconteceu. Teve a prorrogação da data de vencimento do CRI, então passou de março para 2023 para agosto de 2024, então mais de 18 meses no prazo. Alterou os juros, então teve um aumento de CDI mais 2,45 para CDI mais 2,95. Também teve uma alteração no prêmio de pagamento. Tá bom? E aqui fala que o CRI tá 100% adimplente. Basicamente, foi uma assembleia para evitar problemas e para gerar mais caixa pro fundo também, mais dinheiro pro fundo. Excelente, você vê que é uma gestão ativa, tá ali sempre presente, fazendo as coisas para estar sempre melhorando. Não deixa dar problema para poder resolver. E aqui ele detalha todas as movimentações de março. É excelente. Você não vê nenhum outro fundo fazendo isso. Detalhar tão bem as movimentações. Isso é excelente. Tem comentários para CSHG. Então, venda de 2 milhões do CRI Elbor, a taxa de CDI mais 2,55, gerou 16 mil de lucro, aumentou a posição em 1 milhão no CRI Bioceres, aquisição de 16 milhões do CRI Munir Arbud, uma estrutura de forma exclusiva, tá? Estruturada de forma exclusiva, um volume total de 46 milhões. E aí, basicamente, o CRI Munir, um loteamento de alto padrão na margem da represa Jurimim e possui um potencial aí de 150 milhões, tá bom? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Teve também uma venda de 21 milhões numa posição total do CRI GTIS. O objetivo dessa venda basicamente é abrir espaço para novas operações de geração de caixa e teve um lucrozinho de 3,2 mil. Fizeram uma aquisição tática, então assim, aquisição tática eu digo que são aquisições temporárias. Quando vê a oportunidade, compra para futuramente estar vendendo.
de 21 milhões no mercado secundário do CRI Pátio Malzone, tá bom? Teve uma venda e recompra também do CRI Globo, no valor de 59 milhões. Isso é basicamente para liberar a inflação acruada. E como eu falei, gerou um resultado de 3,2 milhões de inflação acruada e virou o resultado do CRI. Então assim, o fundo está fazendo essas movimentações para estar gerando mais dinheiro, mais rendimentos para o cotista. E também vendeu cerca de 3,1 milhões em FIIs e deram um prejuízo de 10,6 mil. Porém não falou quais são os fundos que ele vendeu. E aqui na DRE a gente consegue ver um pouquinho mais detalhado. Em receitas recorrentes, o fundo teve uma queda em relação a fevereiro. Receitas dos CRIs caiu um pouquinho. Receita não recorrente foi a venda do CRI Globo, então deu 3 milhões para o fundo. Você vê assim, ele tá tentando manter essa média de distribuição deles. Tem um mês que eles não conseguem bater essa meta com o CRIs. Eles pegam e fazem um giro para liberar a inflação acruada, faz outras coisas para poder estar melhorando e conseguir entregar. Receitas financeiras, 400 mil. Total de receitas, 20 milhões e 511 mil. E aí, teve um resultado líquido de 19 milhões e distribuiu 18,5 milhões. Ainda colocou reserva no bolso. Assim, a reserva aumentou em 6 centavos e tá na casa dos 71 centavos de reserva. Excelente reserva. Dá pro fundo aí ter uma tranquilidade nos próximos meses. E mostra o histórico de rendimento. Faz bastante tempo que ele tá nessa casa de 1,10 para cima. Então, acredito que deve continuar. Não vai ter dor de cabeça pra gente. A liquidez do fundo, o número de cotistas tem aumentado meses após meses. Então, assim, a galera tá começando a conhecer o que é esse fundo, o que ele representa. E a carteira de CRIs, a maior porcentagem, até de Salkey, é a Almeida Júnior com 6%. Então, assim, baixíssima exposição. E atualmente, outra coisa que eu deixei destacado também são as compromissadas do fundo, alavancagem. Hoje está na cerca de 100 milhões, que representa aí menos de 10% do fundo, então tá bem tranquilo pra gente. A carteira do fundo tá bem diversificada em CDI e inflação, é o que eu gosto, e exposição setorial também bem diversificada. Tem residencial, saúde, logística, varejo, tendo residencial, logística, varejo, varejo, as maiores posições. O rating de risco tem do AA até o B-, mas sem rating, só 12%, então você vê que é um risco bem mais baixo que os outros fundos. Mostra um pouquinho das garantias, onde que elas são localizadas, e o LTV, né? Tem muito, ó, de 20 a 40% de LTV em 33% da carteira, então isso aí já deixa a gente bem tranquilo. IPCA mais 7%, CDI mais 3,5% é a média da carteira. Não tem alterado muito porque o fundo não teve aquela desvalorização que os outros fundos passaram. E aqui a carteira de CRIs dele, né? Pode ver bem diversificado, tem muitos CRIs, 44 CRIs na carteira, então zero dor de cabeça. Aqui embaixo vai mostrando um pouquinho das operações do fundo, tem bastante, muita área residencial, condomínios de luxo aí que estão sendo construídos. Bom, o HGCR atualmente está sendo negociado ao valor de R$102. Pode ver que o fundo manteve sempre esse preço, então assim, lá na época da pandemia aí que ele teve uma queda, mas tá nessa casinha dos R$100, tá bom? Dividend yield está quase na casa dos 14% ao ano. Excelente dividendo. É um fundo que não apresenta tanto risco. Para que você vai comprar um Deva se você pode comprar ele, correr bem menos risco? PVP tá na casa 1. Então assim, não tá caro, não tá barato, tá nessa média. Atualmente em caixa tem 47 milhões, um bom caixa. E a liquidez média diária de 3 milhões. O fundo, pode ver um destaque aqui, até pelo momento de deflação, o fundo conseguiu manter o rendimento. Então assim, foi lançado ali em 2019, veio crescendo. Até antes, 2016, o fundo é bem antigo. 2020 entregou um pouco abaixo do que podia, porém em 2021 veio acontecendo crescimento. 2022 aí tá nessa casa e eu acho que o fundo deve manter esses rendimentos aí para os próximos meses, tá bom? Carteira de fundo imobiliário do fundo, maior exposição é o SPVJ, mas ela até que é bem diversificada, cerca de 2 milhões, 15% do patrimônio líquido do fundo. Então basicamente é isso sobre o HGCR. Fundo high grade, zero dor de cabeça, você vai deitar na cama e vai dormir tranquilamente. Se tiver caindo, às vezes é movimento de sardinha, mas é um fundo que não tem muito sardinha. Ele é bem estável, pode ver que a faixa de preço dele, como eu falei, fica sempre na casa dos R$100. Então, zero dor de cabeça, vai te entregar um bom rendimento. E eu tenho ele na carteira e tô gastando bastante. Então, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e falou!